Peço que fechem seus olhos, para que possamos desde já entrar em conexão com essa espiritualidade amiga que nos guia, e vários espíritos amigos também. É interessante quando a gente fala sobre a parte médica, porque nós estamos percebendo a presença de muitos médicos espirituais, muitas entidades vestidas de branco, e não só o branco porque elas já vestem roupas claras, mas são médicos mesmo da área de saúde, muitos deles aqui e outros também de, obviamente, outras funções, mas de alguma forma eles estão aqui trazendo essa necessidade do despertar consciencial, nos falando da importância de nós buscarmos informações, não apenas sobre a cura orgânica, mas sobre a cura em níveis mais profundos da alma. E quando isso acontece, quando começamos a nos reequilibrar nesses níveis mais sutis, a cura física é consequência. Ela vem, vamos dizer, em continuidade a essa cura, essa harmonização a nível emocional, a nível mental e energético. Que possamos, então, buscar esse autoconhecimento, este autoequilíbrio, claro, nos aprofundando nas leituras, nos estudos, porque é de extrema importância para nós médiuns que tenhamos o conhecimento necessário sobre aquilo que viemos desenvolver sobre nós mesmos e as potencialidades que o mundo espiritual nos fornece. Mas, da mesma forma, não esqueçamos da prática, não esqueçamos de unir um lado e o outro, a razão e a emoção, a teoria e a prática, o conhecer e o fazer. E que cada vez mais experienciando, não apenas com boa vontade, mas, além desta, com conhecimento de causa e com amor no coração, que possamos ser elemento de mudança, de construção para melhor de um novo mundo. Este mundo passa por intensas provações e expiações. Estamos no limiar de uma nova era, um fim de ciclo para o princípio de um novo. É claro que nenhum crescimento, nenhuma transformação se dá sem desapegar do antigo, do velho e muitas vezes do desnecessário. Então precisamos aprender que a transformação exige de nós responsabilidade, consciência, compromisso, disciplina, coragem, fé e boa vontade. Que possamos ir adiante agradecendo a espiritualidade superior, tendo a certeza de que não estamos sozinhos nesta caminhada, mas conosco vem uma legião de seres de luz, com amor, com a luz e pela luz, em prol de todos os seres deste orbe. Tenhamos bom ânimo, mas não deixemos para amanhã aquilo que é necessário fazermos hoje. E essa reforma íntima,
esta autotransformação para melhor é prioridade a qualquer outra missão que nós nos dispusemos a cumprir. Agradecemos a todos os seres, agradecemos a todos os guias, orixás, mestres, governantes superiores deste mundo e de outros mundos. Que essa presença abençoada do amor possa nos impulsionar adiante, nos intuir e que tenhamos uma noite cheia de trocas, cheias de informações salutares, que possam reverberar não apenas no nosso intelecto, mas ressoar profundamente em nosso coração. Gratidão a todos e que possamos principiar a nossa aula dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E assim seja. Continuando, então, vamos colocar aí os slides, Lô, por favor. Eu decidi dar uma antecipada nesse assunto, porque é bem legal e tem muita gente que acaba sofrendo também, sofrendo as repercussões do não realizar em vida aquilo que nós abraçamos como compromisso, né? Dá para elevar aí ou aumentar, Lô, por favor, porque senão eu vou ficar. A pessoa aqui é cega, eu sou cego igual uma porta. Então, nós vamos falar da mediunidade e missão, né? Falamos lá atrás que tinha três tipos de mediunidade principais. Uma se chamava mediunidade expiatória, outra chamava mediunidade probatória e outra mediunidade missionária, certo? Hoje a gente vai dar ênfase a essas duas últimas, a probatória e a missionária. Essa missionária, óbvio, né, que a gente está falando aí, é quando a gente tem uma missão para desenvolver em prol de algo maior. Não estamos falando de envergadura de trabalho. Não estamos falando, por exemplo, que eu tenho que ser igual um Chico Xavier, igual um Francisco de Assis, que são verdadeiros missionários, na verdadeira acepção dessa palavra. Vieram com uma missão de desenvolver, de realizar algo grandioso, um Divaldo Pereira Franco, né, e outros vários missionários, até fora também da religiosidade, que não necessariamente precisa ser um médium. Se a gente fala, por exemplo, de um Martin Luther King, ele foi um missionário. Se a gente fala de Madre Teresa de Calcutá, foi uma missionária, uma irmã Dulce, né? Um Sócrates, por exemplo, né? Que era um filósofo que vivia aquilo tudo, que trazia várias mudanças, tanto que ele fez tanta diferença na filosofia que existem os pré-socráticos, existe aquilo que veio antes de Sócrates e depois de Sócrates. Então, tem muitos espíritos que vêm com essa coisa de missão, com uma missão que é poder alavancar em algum aspecto, qualquer que seja, a nossa humanidade, os seres da Terra, né? Ou seja, trazer mais consciência, qualidade de vida, né? Qualquer coisa boa que haja uma mudança positiva para um maior número de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo ou qualquer coisa assim. Por exemplo, vocês podem me colocar aí no chat o nome de alguns missionários que não necessariamente estão ligados à religiosidade, qualquer missionário que fez a diferença em algum aspecto da vida, na biologia, na história, na filosofia, na política, na religião, né? Ou qualquer outra pessoa aí que fez essa diferença, coloca alguns exemplos aí, aqueles que vocês lembrarem.
Gandhi, aham, ele ajudou, né, na independência da Índia. Karl Marx, né, trouxe um novo olhar aí sobre a relação entre operários, né, e os patrões e a burguesia, né, os empresários. Albert Einstein, dentro da ciência, revolucionou bastante com a relatividade geral, restrita, Marechal Rondon, grande desbravador aí do nosso país, Chico Mendes também ali, o ambientalista, né? Nelson Mandela, lá na África do Sul, maravilhoso. Vocês estão vendo que tem muita gente que fez a diferença, não é? Então, esses caras, a Simone de Beauvoir, né, que é dentro da parte do feminismo, uma grande escritora também. Então, tudo aí, cada um dentro da sua seara. Não estou falando que eram pessoas perfeitas, porque quando a gente fala de missionários, a gente não está falando de ser de luz, não. Não estamos falando de um arcanjo superior, aquela coisa que veio igual Jesus de Nazaré, que veio com toda a sua bondade, amorosidade. A gente está vendo que vários desses aí fizeram a diferença em determinados searas de trabalho. Não quer dizer que fossem pessoas perfeitas, né, isentas de problemas, ao contrário, muitos deles passaram por vários problemas. Por exemplo, o Nelson Mandela ficou décadas preso, décadas, e no início ele foi até responsável pela parte de. Ele teve alguns atentados também, terroristas, ele foi preso por terrorismo. Ele mesmo fala que ele mudou muito, que a prisão foi extremamente necessária para que ele pudesse mudar as concepções dele. E daí, de uma pessoa que achava que era, não, tem que ser revolucionário, fazer tudo pela força das armas, da força, não sei o quê, ele começou a se tornar um pacifista, né? Então, a gente vê que as próprias dificuldades, elas mudam a gente para melhor muitas vezes, né? Também estão aí para que a gente cresça. Mas o que a gente está falando aqui, uhum, o que a gente está falando aqui são pessoas que vêm, né? Qualquer um, como eu falei, não são perfeitas, mas que vêm com uma missão, no caso, dentro da seara mediúnica. É isso que a gente vai falar sobre hoje, né? Mediunidade e missão. Da mesma forma que a gente, para mim, o do meio está mais ou menos, o outro que está pequenininho. Então, mas da mesma forma que esses missionários, essas pessoas vieram trazer um novo olhar, uma nova forma de pensar, de agir, vieram desbravar frentes, né, de conhecimento, setores da vida, da civilização, da sociedade. A gente pensa, sei lá, qualquer coisa, um Augusto Conte que foi, por mais que tivesse uma série de problemas aí com a parte do positivismo, mas ele foi o pai da sociologia, então aí veio Durkheim, né, veio outros também, então tem muita coisa aí que as pessoas, que os trabalhadores, que cada um de nós veio para agregar na vida, na sociedade, na nossa família também, cada um de nós também tem uma missão no meio da nossa família. A gente pode, de repente, encarnar num grupo familiar para ajudar a abrir a consciência espiritual desse núcleo familiar. Já pensaram nisso? Uma criança, alguém que veio, encarna numa família que é muito, vamos dizer, materialista, para trazer um novo olhar espiritual. De repente, essa criança vem como uma médium, uma pessoa extremamente sensitiva ou ligada a essa parte espiritual, para poder conduzir, incentivar, fomentar a busca espiritual dos restantes da família. Quantas vezes que a gente, como pai, mãe, o que seja, até um companheiro e companheira aí, marido, mulher, a gente vem com essa missão, também tem uma missão de ser um fomentador, um incentivador nessa busca espiritual dentro do nosso núcleo familiar. E se a gente deixa isso, se a gente não
vamos dizer, não vai atrás, se a gente ignora, ou se a gente, né, abandona por conta das dificuldades e a não compreensão dos outros membros da família, a gente acaba falindo na nossa missão e deixando de ajudar da maneira que a gente poderia, que é abrir a consciência dos nossos pares, né? Então, na mediunidade, cada um de nós, ninguém encarna com mediunidade que não tenha uma missão. E aí eu não estou falando de espíritos de luz, não estou falando de uma mediunidade missionária, mas estou falando de uma mediunidade que vem com um propósito de crescimento, de burilamento, de melhoria, seja do próprio médium, seja do grupo onde ele se insere. Então, todo médium vem, de certa forma, com uma missão, maior ou menor, mas vem com uma missão, né? Uma missão, obviamente, né, de ajudar a si, ao próximo, a sua família, um grupo, uma comunidade, o que seja. Por isso que a gente está falando da divina mediunidade. Ela chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral imprime novos rumos à vida por dirigir-se ao espírito em todos os climas da Terra, transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que a tanger-lhes as fibras recônditas de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Então, isso aí está num livro aí também, não sei qual é o livro, porque cortou aqui, mas é um dos livros do Chico. Aqui está falando, né, que a divina mediunidade, essa mediunidade voltada para a luz, que é a mediunidade por excelência, a gente encarna com ela para direcioná-la positivamente para a luz. A gente, ninguém, não existe esse negócio, ó, encarnei como médium para poder, sei lá, cair, para poder utilizá-la de uma forma negativa, nefasta, né, para ser provado, para essas coisas negativas. Não, não existe isso. Nenhuma encarnação visa o mal, tá? Nenhuma encarnação feita por espíritos superiores, planejada por espíritos de luz, visa o mal. O mal da própria pessoa, do próprio ser ou de quem quer que seja, tá? Claro que existem algumas encarnações aí que são planejadas, mas permitidas pelo alto, mas planejadas pelos seres negativos, tá? Então, às vezes, eles pegam, eles são muito inteligentes, tem cientistas das trevas. E esses cientistas das trevas, alguns são especialistas nessa parte reencarnatória, eles aprenderam a fazer isso. Então, eles sabem como, às vezes, pegar a secla deles, colocar perto de uma pessoa ali que eles escolhem, alguém, às vezes, sem proteção espiritual e tudo, que esteja numa vibração um pouco densa, também fazer uma conexão ali e preparar o espírito para uma reencarnação meio que compulsória e ligada a isso. Mas, na verdade, mesmo esta que é preparada pelas sombras, nunca, nunca está só, porque várias vezes os espíritos de luz, eles têm acesso, óbvio, não existe uma folha que caia sem a permissão de Deus, sem a ciência dele. Então, os espíritos de luz, eles sabem, e quantas vezes eles aproveitam aquela reencarnação que começou numa zona umbralina, e ali eles já colocam, sem que esses asseclas saibam, esses seres das trevas saibam, espíritos de luz para acompanhar e aos poucos ir direcionando uma reencarnação nefasta para a luz. Tem um livro muito lindo que chama, se eu não me engano, é Lobo em Pele de Cordeiro, que fala sobre isso, né? Um livro espírita que fala dessa reencarnação compulsória, mas que depois esse a Secla que foi feito uma reencarnação para ele renascer dentro de um lar espírita. E ali, esse lar espírita, o pai era diretor, era presidente de um centro espírita muito importante, muito grande.
E é claro, né, gente, não iriam deixar uma criança nascer sem que tivesse a proteção divina, principalmente dentro de um lar, de um presidente de um centro espírita. Então, os seres de luz deixaram, né, os trevosos fazerem lá, prepararem a reencarnação todinho, né? Ao mesmo tempo, foi nascendo a criança, sendo conduzida, meio que influenciada por esses seres negativos, mas ao mesmo tempo que eles não sabiam que os seres de luz estavam já trabalhando tudo em volta dessa criança e também do lar, para que houvesse essa mudança consciencial. E é claro, não foi fácil, mas, entre outras coisas, sendo um spoiler do livro, ao final, esse lobo que veio em pele de cordeiro e tudo, como um enviado das sombras, ele acaba se transformando, mudando a consciência dele, e se tornando um grande trabalhador da luz e um trabalhador do centro espírita do pai dele, entendeu? Ele acaba assumindo, né, esse centro espírita aí. Então, nada é perdido. Toda mediunidade tem um efeito, né? Tem um propósito, tem uma missão de trazer algo de bom, né? Para aquele que aporta, não existe esse negócio assim de, é a mediunidade, só me faz mal. A gente que tem essa visão, quanto mais eu olho para a mediunidade como um peso, um fardo, algo, meu Deus, só me traz tristeza, só me traz desgosto, só me traz mal-estar, eu vou me conectando a essas energias, porque a mediunidade, ela é um instrumento, como tudo que existe, neutro. Ela vem com um propósito positivo, mas ela é neutra. Esse propósito positivo vai depender do nosso esforço cotidiano em direcioná-la, em trabalhá-la de forma positiva, amorosa, consciente, responsável, disciplinada. Se o nosso intuito for negativo, ela vai se transformar num instrumento das trevas, num instrumento do mal. E quanto mal já se fez também em nome da mediunidade, né? É a mesma coisa, a ciência é neutra. Ela pode construir, fabricar remédios, hospitais, máquinas, instrumentos de cura, ou pode construir uma bomba atômica, esses, né, essas coisas aí que a gente está vendo, mísseis balísticos que estão aí sendo enviados, Hezbollah, Ucrânia, Israel e não sei o que, essas guerras malucas. Olha o tanto de tecnologia que é utilizada aí, né, de forma completamente negativa em prol dos conflitos que a gente vê, mas não quer dizer que a ciência seja ruim, né? Mas muita coisa está sendo desvirtuada, todo o potencial criativo e libertador da ciência está sendo utilizada muitas vezes para poder destruir ao invés de construir. A mediunidade também. Mediunidade, ela tem muita coisa maravilhosa. Grandes médiuns passaram aí pela nossa humanidade e até hoje tem grandes médiuns. Se não fossem os médiums, gente, independente de qual religião, porque médium, independe de saber, de acreditar em espírito ou não, não existia espiritismo. O espiritismo começou aí com Allan Kardec, lá em 1857 e tudo. Então, né, não começou ontem, não começou há 2000 anos com Jesus, foi muito antes. Né? Você pensa aí em Moisés, séculos e séculos antes de Cristo, e Moisés era um grande médium. Os egípcios tinham médiums fantásticos, magos fantásticos, os sumerianos. E se a gente for ainda mais atrás, para a civilização, por exemplo, Atlante, onde tinham sacerdotes, onde tinham magos, magos da luz inicialmente, depois com os exilados aí, os transmigrados, começaram a vir os magos negativos também. O que são os magos? Também são grandes médiuns, manipuladores dos elementos, das energias, da energia mental, dos campos de força. Então, a gente tem a mediunidade desde o início, desde o princípio dos tempos e terá sempre. A questão é como nós conduzimos essa mediunidade, com que consciência nós conduzimos, com quanto amor que eu transporto essas energias, com que eu trabalho com essas energias, porque médium é ponte, é intermediário entre dimensões.
dimensões que podem ser sutis ou densas, mas nós seremos sempre intermediários, sempre pontos de conexão, certo? Então, que tipo de conexão que eu quero fazer? É em cima ou é embaixo? Isso vai depender do que eu estou exalando, vibrando, das minhas crenças, do meu esforço. Se eu só fico pensando em coisa negativa, se eu só quero trabalhar com a mediunidade, se ela me der alguma coisa em troca, se ela me favorecer, eu não estou sendo um verdadeiro médium da luz. Entendeu? Porque uma das coisas para ser-se um médium da luz é a gente buscar, fomentar, brilhar a nossa luz. E para brilhar a nossa luz, a gente precisa de uma palavrinha muito pequenininha chamada amor, né? Médium da luz é aquele que muito ama, é aquele que muito compartilha do seu amor. Então vamos mudar aqui, por favor, pode passar. Aqui a gente já vai falando, por exemplo, né? O médium não pode ser considerado uma criatura normal, né? A gente não é maluco, but também não somos comuns, normais. Eu sempre brinco às vezes que viver com um médium, que ser um médium, por mais que a gente tenha um potencial de criar, de fazer muitas coisas boas, não é fácil ser médium, não é fácil, principalmente porque quando a gente tem a mediunidade bem extensiva, porque a gente está sempre conectado aí, a gente é uma antena 24 horas por dia, 7 dias na semana, tum, conectando com tudo, conectando com outras consciências. Não precisa ser desencarnado, não, gente. Não precisa. A gente pode entrar no ambiente, pode entrar num supermercado e ali a gente já está sentindo, captando o mental, captando as energias de outras pessoas. Aí começa a sentir, é dor de barriga, estava normal, aí daqui a pouco é aquela dor de cabeça. Eu chamo de dor andante, né? A dor andante é a dor energética. Começa num canto, vai para o dedão do pé, daqui a pouco sobe, aí vai para a cabeça, aí vai nas costas, a dor não para em canto nenhum. Ela passeia o corpo inteiro, essa é a dor andante. Então, essa dor andante é típica de dor energética de médium, gente. Então, a pessoa que é médium, principalmente médium de cura, médium esponja, médium de transporte, são vários nomes aí que se dá, a gente vai sentindo isso tudo, é normal. A questão é como que a gente trabalha isso, como que a gente se libera depois disso. Isso, né? Aquela coisa, né, de a barriga é um ponto onde as nossas emoções são elaboradas, são digeridas. Então, essa área do ventre tem o chakra gástrico, tem, né, aí alguns lugares chamam de umbilical, tem o chakra genésico também, tem o esplênico aqui perto do baço, então tem vários chakras importantes. Então, é uma região assim que é muito visada, ela recebe muitos impactos energéticos, por isso que volta e meia a gente está com um problema aí, é dor de barriga, aí começa gases, começa isso, aquilo, outro, né? Incômodos nessa área, muito normal. Mas, voltando aqui, nós somos, isso aí eu coloco também, porque eu lido com a minha mediunidade, claro, não é a vida inteira, mas é um bom tempo, eu tenho 30 anos de espiritismo, de espiritualidade, então tem um bom tempo que eu lido com essas coisas, vidência, psicografia, audiência, psicofonia, que é incorporação também, né? Eu vou falar as duas, porque uma é mais sutil, psicofonia é mais sutil, incorporação é mais intensa ali, presente, mas tudo isso eu sinto, desdobramento, eu saio consciente nos trabalhos de apometria. E claro que isso, tem gente que acha, mas a Carla está ali há 30 anos, sei o quê, ela não deve sentir mais nada, deve estar tudo bem com ela, nem liga mais, nem sofre mais. É ruim, galera, é ruim. Eu sinto isso tudo, galera. Por que que vocês acham que eu tenho aqui na chácara eu tenho que ficar cheio, né? É luzinha, bonitinha, é prece, acendo meus incensos, estou sempre buscando assistir coisas elevadas, não vejo filmes violentos, músicas violentas, não gosto de ir em qualquer lugar, eu me recolho, sou uma pessoa um pouquinho mais recolhida, porque eu sei o que que me faz bem e o que que não faz. Eu sei que eu vou me
né, me acabar se eu for num lugar desse com energia muito densa, se eu for, sei lá, numa festa daquela, eu vou sair acabada. Se eu ver um filme de terror ali, por mais, sei lá, super power, não sei o quê, crítica maravilhosa, um top de filme de terror, se eu vou lá, eu vou ficar ruim depois. Se eu ouvir uma música muito violenta, meu coração começa a dar taquicardia. Eu sei como é que eu sou meio entojo. Então, eu acabo meio que protegendo, tentando direcionar isso de uma forma mais positiva, mais tranquila. Claro que isso tem níveis e níveis de sensibilidade mediúnica. Se a gente tem uma sensibilidade mais intensa, a gente precisa se resguardar mais. Se a nossa sensibilidade não é tão intensa, fica mais tranquilo, a gente já não precisa ficar tão preocupada. Mas óbvio que se a gente está aqui com uma missão, com o intuito de servir-nos, né, dessa mediunidade, desse instrumento para fazer o bem, de evolução, a gente também tem que fazer escolhas, né? Então, não tem como a gente dizer, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa cada vez melhor, eu quero ser um médium da luz, eu quero servir a Deus, eu quero ser uma pessoa do bem que ajude a humanidade, e a gente continuar com algumas escolhas super, super baixas aí, entendeu? Então, eu vou servir a luz e eu vou usar droga, vou beber todas, vou não sei o quê, para lugares assim, né, um pouco condenáveis, se eu posso dizer, né, de comportamentos, de hábitos, a gente tem que começar a fazer escolhas, tá? Então, ó, essa hipersensibilidade perispiritual do médium atua com veemência na fisiologia do seu sistema nervoso e endócrino. Lembrando aqui, sistema endócrino não é que mexe com os hormônios. Lembre que cada chakra nosso, vocês devem lembrar das aulas sobre chakras, cada chakra está perto de uma glândula, né, pessoal? Lembra disso? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui da região da garganta, né? Tem o chakra laríngeo. Qual é a glândula endócrina que está aqui nessa região? Coloca aí no chat para mim. Isso. Tireoide e paratireoides, né? Tem os dois tipos aqui, tireoide e paratireoide. Então, se eu vim com uma missão de ser um médium psicofônico, de eu doar, né, o meu tempo, a minha energia para ser também um instrumento de mensagem, ser uma mensageira dos espíritos, deixar que eles falem através de mim, trabalhar numa mesa mediúnica, por exemplo, e eu não faço isso. Eu simplesmente ignoro, não estou nem aí. Eu vim lá, ó, botei lá no contratinho espiritual antes de encarnar, fiz um contratinho bonitinho dizendo: olha, eu aceito, eu vou trabalhar num grupo mediúnico, uma comédia psicofônica, eu quero ajudar muitas entidades, né? Vou ser essa mensageira e pô, chega aqui, motivos NNN, mas nenhum deles tão, não é, tão elevado assim que eu não quero mais. Né? Cheguei aqui, mergulhei na matéria, esqueci de todos os meus compromissos, planejamento, deixei todo mundo na mão. Não quero, simplesmente não quero mais. Eu posso, através dessa minha não doação, dessa minha negligência e imprudência, acabar lesionando essa região. Por quê? Porque se eu vim com o meu chakra trabalhado, burilado, direcionado para receber e conduzir essas energias, né, da fala, da comunicação espiritual, e eu não uso isso, não dou um direcionamento positivo a isso, essas energias vão ficar aqui agregadas, elas vão ficar aqui, ó, aprisionadas e podem perturbar, desequilibrar o meu sistema endócrino dessa região, ou seja, a minha tireoide. Então, pode ser que médiuns que têm compromisso e não dão esse direcionamento podem ter problema de tireoide, sim, problemas dentro dessa região.
podem sentir incômodos, ter problema de garganta. Não quer dizer que eles trabalhando não tenham, tá, gente? Não quer dizer que eles, eu posso ser um médium psicofônico e eu não dou a condução direito, né? Recepciono muitas energias deletérias, não faço uma limpeza, sou uma pessoa que pode engolir muito sapo. Claro que tem vários outros motivos de eu também acabar desequilibrando o meu chakra laríngeo. Mas um desses motivos de desequilíbrio do chakra laríngeo também é médiums psicofônicos ou de comunicação, falantes, que não dão bom uso dessa faculdade, tá? É só um exemplo que a gente traz. Então, ó, o médium, portanto, em face de sua sensibilidade psíquica aguçada, enfrenta uma existência mais gravosa do que o homem comum. É claro, gente, a gente vem com, vamos dizer, como eu falei, uma sensibilidade a mais, energias a mais, até para poder doar, para poder favorecer esses irmãos que necessitam, e não apenas só desencarnado, não, tá? Porque ó, médium também ajuda muito o encarnado. Às vezes, quem está precisando, as energias, são as pessoas que estão perto de você. Vocês já tiveram, coloca aí para mim, já tiveram episódios de vocês estarem andando pela rua, de repente alguém do nada chegou perto de vocês, sentou do lado e começou a abrir, falar, explicar sobre as coisas, abrir o coração, chorar, né, dizendo, oh, eu estou tão precisado, porque é a minha vida, aí abre tudo, e aí você vem, escuta, daqui a pouco passa umas 20 minutos, meia hora, a pessoa sai leve, linda, e você todo lascado. Fica ali no banco todo acabado. Então, isso acontece com a gente que é médium, porque nós somos transmutadores de energia. Naturalmente, a gente acaba limpando, recepcionando aquelas energias que estão com a pessoa, ela é como se inconscientemente ela sentisse, ou algumas vezes ela é até conduzida por um mentor. Entendeu? Os mentores conhecem, sabem quem é médium, quem não é, quem está em condição. Às vezes eles sabem, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho está precisando, e sabe que tem um médium ali em condição de ajudar perto. Então, eles colocam esse irmãozinho e irmãzinha perto, e ali há uma troca energética, certo? A pessoa vai continua a vida dela melhor, mais aliviada, e aquele médium fica com aquela carga energética. Aí diz, ai, mas é injusto, eu fiquei com a carga energética, por isso que tem que estudar, porque os seus mentores sabem muito bem. Se você é um médium que trabalha, se você é um médium que tem consciência, o que que você vai fazer? Você sabe, olha, nossa, aquela irmãzinha estava pesada, eu fiquei com a carga dela. Eu vou chegar em casa, eu vou tomar meu banho de erva, eu vou fazer uma oração, vou pegar um livro edificante, vou ali levar meus pensamentos, agradecer pela oportunidade de ajudar. Entendeu? Em vez da gente ficar se apiedando de nós mesmos, se colocando como vítima, olha, eu estou com o meu corpo todo dolorido. Agradeça a oportunidade de você ser um veículo de alívio de um irmão. Olha só que legal, gente. Então, e faz o que tem que fazer. Por isso que é tão importante o médium estudar, porque aí esses episódios que são tão naturais, no dia a dia acontece com a gente, eles vão acontecer, mas a gente não vai ficar sofrendo por isso. Não há necessidade de sofrer. A gente tem um incômodo, vai ter incômodo, é natural que o médium tenha incômodo, porque sente, mas a gente não precisa sofrer se a gente tiver a consciência de que nós estamos como instrumentos da luz para ajuda a quem necessitar dessa energia. A gente precisa ficar feliz. Quando a gente bota o amor na frente, a gente fica feliz, né? Quantas e quantas vezes eu vou em alguns lugares aí que eu percebo irmãozinhos bem complicados. Foi o quê? Foi ontem, eu acho que foi ontem ou anteontem, que eu estava aqui no meu quarto, deitada na cama do nada, sabe o que que é? Do nada, com o celular na mão, e olha só, nada a ver. De repente, eu ouvi nitidamente no meu ouvido: me ajude. Eu ouvi alguém gritando no meu ouvido, parecia que estava falando aqui: me ajude. E eu vi que era uma voz mulher. Na mesma hora, meu Deus, o que que é isso? Não. Na mesma hora eu disse a alguém que está precisando.
E aí eu já elevei o pensamento, já chamei os guardiões, os pretos velhos e tudo. Eu disse, se tiver algum irmãozinho, irmãzinha que nesse momento está precisando, que possa ser auxiliado, minha irmã, fique tranquila, eu ouvi o seu chamado. Vão chegar pessoas aí, espíritos de luz que vão te ajudar. Fique calma, que eles vão te conduzir em um lugar bom. E já fiz um encaminhamento mental. Ao invés da gente desesperar, ao invés da gente, meu Deus, estou ficando louca, não sei o quê, bebê, conduza, ama, ajuda. Não perca tempo com aquilo que não é prioritário. A pessoa está precisando de ajuda. A mediunidade é para isso, gente. A gente é esse intermediário, essa ponte. Entenderam? É muito legal isso quando a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência. Não pense que Carla Costa não sente um monte de coisa. Sente pra caramba. A única diferença é que depois de 30 anos a gente tem um pouquinho mais de expertise, de consciência do que fazer. Por isso é tão importante a educação da mediunidade, que a gente aprende o que fazer quando essas coisas acontecem com a gente, certo? Ah lá, a luta do médium para sobreviver no mundo físico é bem mais intensa do que a existência do homem comum. É sim, porque a gente está com as duas coisas. A gente tem que sobreviver na matéria, por isso que viver da mediunidade não é opção, não é para a gente ganhar dinheiro, isso aí dá de graça que de graça recebeste. A mediunidade não é um privilégio, ao contrário, é um instrumento, é alguma coisa, né? Sei lá, um instrumento, um veículo para a gente poder agir em benefício de nós e de outros seres, nunca só de nós mesmos. Não é um instrumento para que nós utilizemos a nosso bel prazer e a favor de nós mesmos o tempo todo. Não devemos trazer a mediunidade como um instrumento de crescimento, de lucro ou que seja. Não é para nós, certo? É para o todo, para o todo. E para o todo, nós ganhamos juntos. Se nós beneficiamos o todo, nós fazemos parte do todo. Se a gente beneficia qualquer ser que seja, estamos também nos beneficiando, né? Quando a gente ama, quando a gente faz o bem, quando a gente orienta alguém de uma maneira bonita, só o fato da gente orientar, de ser esse veículo, isso já traz coisas tão boas para a gente. A mediunidade serve também para o autoconhecimento nosso, serve para que a gente consiga se enxergar da melhor maneira possível, seja o lado sombra, seja o lado luz, e o que que eu faço com um lado, com o outro, também entro em contato com as questões inconscientes. Quantas e quantas vezes nós, como médiuns, temos acessos à vida passadas nossas, nos vemos lá atrás. Eu já tive acesso a várias vidas minhas, graças a Deus, né? E muitas delas foram bem complicadas, viu, gente? Não teve nenhuma, não fui Cleópatra em nenhuma, não fui rainha da Inglaterra, não fui nada disso. Muitas dessas vidas, às vezes morri cedo, às vezes pisei na jaca mesmo, fiz coisas horrorosas. Então, mas todas elas, já fui bruxa, já fui queimada em fogueira. Então, essas vidas aí tiveram, né, vamos dizer, a vantagem de eu começar a olhar para mim e ver tanto aquilo que eu já vivenciei e coisas que eu aprendi de outras vidas, mas também coisas que eu trazia de outras vidas que hoje eu também preciso trabalhar, entendeu? Então, muitas coisas assim lá do passado, quando eu utilizei o verbo, a capacidade de falar e influenciar pessoas, eu utilizei de uma forma negativa. Hoje, eu já faço de forma diferente. Por que que uma parte da minha missão é através da comunicação? Através do ensino, das palestras, né, de toda essa parte de ensinar, de educar, de levar a mensagem de Deus, da espiritualidade adiante. Por que que eu tenho que cuidar tanto daquilo que eu estou transmitindo, né? Por que que eu não posso falar mentiras em verdades? Porque eu já utilizei isso. E eu sei o quanto me doeu, o quanto me fez cair o mau uso da palavra. Então, hoje eu tenho que ter responsabilidade com o uso dela, certo? Então, a gente também precisa
através da mediunidade, da nossa mediunidade, começar a olhar para a gente. Não é só num trabalho mediúnico, numa mesa mediúnica, para incorporar um irmãozinho, um guia, um preto velho, não. A mediunidade também serve principalmente para que a gente consiga se enxergar e se trabalhar, ver o que eu preciso fazer na vida atual para poder me reequilibrar perante a minha consciência e as leis eternas. Pode mudar, por favor? À frente. Aí. Até o Chico fala, ó, não posso julgar os companheiros que sintam receio da mediunidade, porque a minha mediunidade realmente começou muito cedo. Eu não tive muita oportunidade de sentir medo. O Chico, ele já nasceu médium, né? Com a mediunidade, quando a gente fala nasceu médium, com a mediunidade bem aberta. Ele, com 5 anos, ele já via a mãe dele que tinha falecido, né? Então, ele já via Maria João de Deus, se eu não me engano, era o nome da mãe dele. Então, eu já via, ele foi morar com a tia que abusava, né, fisicamente dele, e a mãe dele aparecia para ele para o consolar muitas vezes. Então, tinha mediunidade desde muito cedo, por isso que ele está falando, ele não teve medo. Isso, para mim, começou em criança em minha vida e passou a fazer parte da minha existência atual. Se vocês viram também, além da vida de Chico de Xavier, viram de Valdo, ele também sofreu desde de novinho com mediunidade. Aquele Edivaldo, Mensageiro da Paz, se eu não me engano, o filme, fantástico, tá bom? Fantástico, assistam, gente. Eu sempre falo desse filme do Divaldo, não só os livros dele, né, são importantes, com a Joana de Anjos, mas esses filmes. Quem não tem muita paciência, não tem muito jeito para ler livro, assistam pelo menos os filmes, porque vocês têm uma ideia. Tem o Nosso Lar 2, tem o filme do Divaldo, tem os filmes do Chico, são maravilhosos. Tem tanto filme bom aí. Vão assistir filmes bons para a gente poder melhorar o conhecimento espírita e espiritualista. Pode mudar, por favor? Tem audiolivros também. Olha lá, ó. Voltou de novo. Vamos para frente. Isso. A função redentora da mediunidade, o êxito no serviço mediúnico. Como a mediunidade, a gente veio falando, não é fácil a gente ter que equilibrar a mediunidade com as coisas da matéria, porque o médium, de certa forma, quando ele está a serviço da espiritualidade, mas ele tem que viver na matéria, ele tem que trabalhar, pagar conta, né, lidar com família, fica doente, né, fica gripado, tem problema de saúde por causa, às vezes, da mediunidade, dos assédios espirituais, aquela coisa toda. Então, a gente vive na matéria e tem todos os percalços da matéria. Não achem que ser médium só porque estou trabalhando num centro espírita e servindo à luz, que eu vou ficar isento dos problemas do dia a dia, dos deveres do dia a dia. Ao contrário, gente, a gente vai ter que lidar com os deveres, sim, do dia a dia e da maneira melhor que a gente puder, porque a gente está com conhecimento, a gente tem conhecimento e orientação muito mais clara do que outras pessoas. Eu, por exemplo, sou mãe de 4. Então, eu preciso ser uma excelente mãe, porque eu tenho conhecimento espiritual sobre a importância da maternidade, sobre a importância de você bem orientar os seus filhos, entendeu? Daquilo que você exemplifica, daquilo que você mostra para eles, o quanto isso impacta a vida deles, presente e futura. Eu tenho consciência de que tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu falo, está marcando, está imprimindo neles uma verdade, uma tendência, está orientando para o bem ou para o mal alguma coisa. Então, não é só ser mãe, não é só chegar e cuidar. Quando a gente é uma mãe, médium e com conhecimento de espiritualidade, a gente tem 2, 3, 10 vezes mais responsabilidade naquilo que a gente está passando adiante. Da mesma forma, quando a gente é uma companheira, é casado, né, casada, a gente tem essa visão mais alargada de todos os liames, todos os intrincamentos espirituais que às vezes estão ali.
junto, né, naquele relacionamento amoroso. Que a gente não está aqui simplesmente, né, num casamento para se, né, locupletar, para ficar no bem bom, não sei o quê, que o casamento é uma união de dois seres, dois espíritos, e que Deus quiser que haja o crescimento de ambos ali, da família, que eles vêm para poder agregar, para poder se reequilibrar muitas vezes. Então, a gente tem uma outra visão, isso nos traz mais responsabilidade. Então, aqui, ó, ao mesmo tempo que nos traz mais responsabilidades e mais dificuldades, se a gente vence a nossa missão, se a gente faz com zelo, com amorosidade, com dedicação, nós granjeamos as energias de amparo, de misericórdia, a presença dos espíritos superiores que estão sempre ali nos amparando. Tem uma frase que eu amo de Emmanuel que fala que todo aquele que faz o bem tem sobre ele a mão da misericórdia agindo sem cessar. Entendeu? É mais ou menos isso a frase. Então, todo aquele que está envolvido na prática do bem, a mão da misericórdia está sobre esta pessoa agindo sem cessar. Ou seja, merecimento. Quando a gente fala de misericórdia, a gente está falando de merecimento. Então, pessoas que bem exercem essa função, essa missão bonita da mediunidade, que não a desvirtuam a seu bel prazer, atraem para si a misericórdia dos espíritos superiores, a força, a ajuda necessária, porque se todos aqueles que sem fazer o bem já têm ajuda, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, imagina quem faz. Isso aí eu já ouvi várias vezes dos meus guias. Se aqueles que são maus já têm o direito, já recebem todo o amor, todo o cuidado, todo o zelo dos espíritos superiores, imagina quem trabalha para eles, entendeu? Estes, claro que vão ter essa ajuda, né? O cuidado, né, é justamente a gente não se deixar levar, né, achando que a mediunidade é uma prisão, é uma responsabilidade pesada demais, porque isso nos vincula, ao invés da gente viver a mediunidade, essa missão, esse mediunato, que é a missão mediúnica, com alegria de servir, a gente leve como se fosse um fardo, como se fosse aquela coisa, ai, que peso, ai, que horror, ai, que saco, ai, que não sei o quê. E aí é como se grande parte do esforço que a gente fizesse se perdesse, porque a gente está numa vibração completamente abaixo da que a gente poderia estar se a gente vivesse a mediunidade com alegria e amor, né? Então, ó, só então é que o médium neófito, neófito é o novatinho, é o que está iniciando, né, no trabalho mediúnico, e perturbado, pouco a pouco se ajusta à tarefa em comum e assume o controle psíquico do seu corpo. Aí ele está falando que é normal que no início da caminhada mediúnica os médiuns novatos vão sentir muito, claro, né? Vão sentir essas influências, vão puxar muita coisa, não vão saber, né, o que fazer quando puxam essas energias desses ambientes que a gente falou, das pessoas que chegam, e aí eles vão se desequilibrar, e quando se desequilibram, ao invés de ajudar a libertar essas influências, essas energias, aí que elas vão ficar mais aprisionadas, mais junto com você, porque você, ao invés de elevar a vibração, você baixou na preocupação, baixou na dor, baixou no vitimismo, baixou na reclamação. E aí, em vez de você jogar, pegar aquela energia e joga, devolvo para o universo, transmutando, você acaba pegando e ficando com você. Então, a questão é justamente aprender o que fazer quando a gente se torna, né, esse médium extensivo, esse instrumento. Aham. Então, entra na frequência desses espíritos mesmo. Então, o que fazer? É importantíssimo que a gente não caia nessa energia negativa, nesses pensamentos de peso, de desgraça, de não sei o quê, bababá, achando que é um fardo, né?
porque sempre que baixamos e acreditamos nisso, a gente está desvirtuando essa faculdade e deixando de vivê-la da forma mais bonita possível. A mediunidade é um meio para encarnados e desencarnados. Quer dizer que a mediunidade não é só dos encarnados, os espíritos também são médiums, porque existem várias dimensões. Lembra disso? Que a gente está na terceira dimensão, não é? Vivenciamos aqui na terceira dimensão, apesar de termos corpos multidimensionais. Mas existe a quarta, que é o mundo aí astral, existe quinta, sexta, sétima, várias dimensões. Então, muitos espíritos, eles têm a faculdade também de entrar, né, de ser ponte para entrar em contato com outras dimensões ainda mais sutis que a nossa. Por exemplo, Giramundo, que é o meu Exu, ele falou isso há muitos anos para mim. Ele falou assim: não pense que são só vocês que são médiums, não, que trabalham. Nós também podemos, muitos de nós trabalhamos como médiums do lado de cá, inclusive ele, né, Giramundo, é médium. Eu já sonhei mais de uma vez que Giramundo estava no plano espiritual, onde a gente estava num trabalho, e ele incorporava um irmãozinho trevoso, não era nem eu, não. Ele incorporava um irmãozinho trevoso, que depois era doutrinado, entendeu? Então, pode acontecer isso? Com certeza pode acontecer. Então, a mediunidade não é exclusiva de encarnados, não. Ela não é exclusiva de espíritas, ou de umbandista, ou de qualquer outra religião reencarnacionista, espiritualista. Ela pode estar num ateu, pode ter um ateu, não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em qualquer coisa que eu não posso ver e tocar, e pode ser um baita de um médium. Mas toda mediunidade depende, sim, de educação, de afinamento moral, cultura do seu próprio intérprete, também o seu despertamento espiritual. Se a gente quer realmente melhorar a nossa qualidade de vida enquanto médiuns que somos, né, precisamos abraçar essa mediunidade, abraçar o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima. Não dá para a gente postergar, não. Principalmente nos tempos atuais, viu? Muda aí, por favor. Aí, ó, só um exemplo, né, do o trabalho de um médium. É isso aqui que a gente faz, gente. É isso que a gente faz. É dar as mãos e ajudar a erguer um outro ser, independente de quem seja. Isso é um trabalho de médium. Pode mudar, por favor? Então, ó, no aprimoramento mediúnico estão em jogo os elevados ensinamentos da vida evangélica, e a sua finalidade é de proporcionar ao homem a sua mais breve libertação espiritual. Por quê? É uma forma da gente evoluir mais rápido, em menos tempo. É claro que se a gente vem para uma vida onde nós temos que nos esforçar mais do que o normal das pessoas, para conseguir conquistar, né, o nosso equilíbrio, para poder viver, porque eu falei que o médium ele tem que viver né, nas dimensões aí, vive na matéria e ao mesmo tempo é aberto para a parte espiritual. Então, ele tem que lidar com desafios materiais e desafios espirituais. Então, o trabalho dele é dobrado, é triplicado em relação a uma pessoa que não tem mediunidade ostensiva em relação a isso. Não quer dizer que a pessoa que não tenha mediunidade ostensiva não vai ter outros trabalhos, outros desafios. Às vezes a pessoa vem com problemas de saúde, vem com problemas financeiros gravíssimos, vem com pessoas complicadas na vida. Não quer dizer que elas não tenham problemas. Todo mundo tem problemas, todo mundo, né? Porque cada um de nós veio aprender a lidar com situações diferenciadas, crescer de formas diferenciadas. Mas o desafio do médium é justamente isso: ele ter que lidar com essas dimensões diferentes, desafios em âmbitos diferenciados, não apenas no âmbito da matéria, mas também em outros âmbitos mais sutis. E claro que com o trabalho da mediunidade, quando essa mediunidade é utilizada para o bem, para poder ajudar outras pessoas, para poder trazer cada vez mais luz às consciências e ao nosso planeta, obviamente que esse trabalho é um trabalho muito grandioso.
Não importa se é uma pessoa que você ajuda, 10, 20, 1000, o que seja, toda vez que a gente ajuda o próximo, toda vez que a gente ajuda a elevar a consciência do mundo através das pessoas, dos seres, a gente está fazendo alguma coisa boa para todos os seres, a gente está elevando o planeta e a gente vai, claro, aurir as benesses disso, né? Porque todo aquele que planta também colhe. Se a gente faz o bem, a gente colhe o bem. Se a gente faz o mal, a gente colhe o mal. Então, se eu estou fazendo o bem para quem quer que seja, para o mundo, eu vou colher benesses também. E essas benesses vão se traduzir muitas vezes na evolução do meu ser. Um médium, já tem livros aí de Chico que falam que um médium que exerce, né, durante a sua vida a mediunidade de uma forma limpa, pura, bonita, pode até avançar 10 vidas em uma. Sabe o que que é você evoluir 10 vidas? Você não precisar vir 10 encarnações? Aí, volta, vai. Você pular, é como se você pulasse de ano. Você estudou tanto numa vida, vamos lá, que você estava, sei lá, no sexto ano. Aí você estudou, você sabia de tudo. Você não precisa fazer sétimo ano, oitavo ano, nono, ensino médio, você já pula logo para a universidade, vamos dizer assim, entendeu? Você pula. Essa que é a vantagem da gente trabalhar bem a nossa mediunidade, a gente aproveitar bem a nossa vida. Ah lá, o êxito depende dessas condições morais, dos conhecimentos do médium, que se deve afastar de tudo aquilo que possa despertar o ridículo, a censura ou o sarcasmo sobre a doutrina espírita. Aqui está falando sobre a doutrina, não, mas a gente está falando sobre qualquer coisa que seja espiritual. O que que é despertar, gente? É a gente entrar em contato, por exemplo, com aquilo que a gente chama de integridade. Nós temos que ser íntegros naquilo que a gente faz. Não adianta a gente chegar e vou ser um médium, vou trabalhar numa casa espírita, num terreiro ou o que seja. Então, eu estou buscando ser um bom médium, estudo e não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu busco lá fora, tem gente que faz isso, não sei o quê, né? Aqui eu sou médium, mas lá fora eu sou outra pessoa. E aí lá fora bebe todas, lá fora você avacalha com a vida dos outros, lá fora você é hipersexualizado, você é abusador, você se aproveita da posição de médium que você tem no terreiro para poder assediar mulheres. A gente já viu isso em outros terreiros aí, em outras casas. Então, você acaba com isso. O que que adianta? O que, ao invés de você ajudar as pessoas, você vai afastar da religião, da espiritualidade. Porque quantas pessoas já vieram até mim dizendo assim: eu cresci num berço espírita, só que hoje eu sou aversa, né? Aversa ao espiritismo, porque o meu pai era espírita, forçava a gente a ir à casa espírita, mas as atitudes dele eram totalmente ao contrário. Ele era abusador, ele era um cara autoritário, ele traía minha mãe. Eu já ouvi isso. Então fazia tudo que ele ficava, né, falando que a gente devia fazer, ele fazia tudo ao contrário. Então não acredito no espiritismo por conta disso. Eu já ouvi mais de uma vez coisas assim, da a hipocrisia, né? Da total falta de integridade entre aquilo que você traz de informações, aquilo que você, né, divulga, aquilo que você ensina e aquilo que você vive. Entendeu? Aquilo que a gente divulga, aquilo que a gente passa adiante, precisa ser completamente conectado, integrado àquilo que a gente vive, se a gente quer realmente fazer a diferença na vida de alguém. Então, a gente não é médium só para a gente, como eu falei. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas encarnadas e desencarnadas. Então, a gente está sendo observado 24 horas por dia, 7 dias na semana, pelos irmãos espirituais, tanto da luz quanto da não-luz, e muitas vezes estamos rodeados de encarnados que também estão observando as nossas atitudes e vendo a coerência entre aquilo que a gente passa e fica aí arrotando e aquilo que a gente vive no dia a dia. E a partir disso, eles vão ou não admirar, seguir, aceitar ou renegar aquilo que a gente está passando.
Porque quando eles vêm, principalmente as crianças e os jovens, quando começam a ver hipocrisia em nós, eles vão para a direção completamente oposta, né? Menino é assim, não adianta um pai e uma mãe falar para o filho, faz isso e ele faz o contrário. Seja assim e ele seja ao contrário, ele ser ao contrário. O filho e a filha olhando aquele negócio, eles vão dizendo: você não faz, você não é assim, eu não vou fazer, né? Então a gente tem que ser um médium coerente. Ah lá, o médium desenvolvido na acepção da palavra é fruto de longas experimentações em favor do próximo. Só o serviço desinteressado, a imaginação disciplinada, o equilíbrio moral e emotivo é que poderão garantir ao médium o sucesso nas suas comunicações com o alto. Muitas vezes a gente fica assim, eu quero, por que que a minha mediunidade não abre o suficiente? Por que eu não consigo sentir o meu guia direito? Quanto tempo vai demorar para eu conseguir conectar com essa espiritualidade da luz, para eu poder começar a desenvolver as minhas faculdades? Sabe quanto vai demorar, gente? Vai demorar o tanto que você precisar para se tornar uma pessoa melhor, viu? Quanto mais você se esforçar, não é se esforçar para sentir o guia, não é se esforçar para ver o espírito ou para ouvir a voz da entidade. Não é esse esforço que a entidade está falando, que os espíritos querem. Vai ser determinante o seu aprimoramento moral. Então, vai ser diretamente proporcional à sua boa vontade, ao seu amor, à sua disciplina, à abertura do seu coração. Quanto mais você abrir o coração, quanto mais você estiver presente no trabalho espiritual, não porque você quer ver, ouvir ou sentir o seu guia, ou porque você quer ser um médium poderoso, cheio das faculdades, mas você vai no seu trabalho espiritual porque você está ali querendo ajudar o máximo que você puder de irmãozinhos, porque você vê o sofrimento deles, porque você está ali de coração, porque você quer ser um instrumento da luz, você vê o quão poucas pessoas realmente se dedicam a isso, quantos fogem do trabalho espiritual, quantos desistem, quantos realmente, né, terminam o mandato mediúnico numa encarnação. Tem um livro do Chico, eu não sei qual deles é, né? Não sei se é os missionários ou, né, um mundo maior, ou que seja, né? Um desses aí, os mensageiros, missionários da luz, mas um desses livros do André Luiz com Chico, que fala nem 10%, nem 10% dos médiuns, dos espíritos que vêm com mandato mediúnico terminam a sua missão. Então, se nem 10%, vamos botar pelo menos 90% dos espíritos que reencarnam com a missão de trabalhar como médiuns e ajudar a humanidade, outros seres desistem ou se desvirtuam. Imagina o que é isso, gente? 90%. O trabalho espiritual não precisa ser necessariamente numa casa? Necessariamente não. Mas a gente também não pode pensar que como que eu vou aprender se eu não tenho referências? Como eu vou aprender a lidar com a mediunidade, a incorporar um irmãozinho, a discernir energias, se não tem alguém que me demonstre, que me apresente, alguém que veio antes, que já tem essa expertise, que me ensine? Deu para entender? Estudar em casa é bom. É bom, sim, claro, eu posso ser um autodidata, mas vocês acham que quando a gente é criancinha, quando a gente está começando a caminhar, que mal sabe as letras direitinho e lê e escrever, vocês acham que uma criança ela tem condições de aprender o que precisa dentro do português, da matemática, das coisas, sozinha dentro de casa? Ou em outros lugares que não sejam escolas? Ela pode aprender por ela mesma aquilo ali, sem ter alguém mais velho, mais experiente para poder ensiná-lo? É muito difícil, né, gente? A não ser que seja um espírito de muita luz, sei lá.
É muito difícil. A mesma coisa, né? Nós somos crianças espirituais. Então, como é que a gente acha que pode aprender sobre espiritualidade se não tiver alguém espiritualizado para vir também nos ajudar, um lugar que tenha, né, várias formas de nos ensinar isso? Se a gente é criança espiritual e mal sabe as letras de energia, falando sobre energia, sobre quem nós somos, sobre as leis espirituais, como é que a gente vai aprender sozinho sobre essas coisas? Deu para entender? Que muitas vezes nesses cursos que tem por aí que diz aprenda tudo que você pode saber sobre espiritualidade em casa, isso é venda, né? Isso aí é só falácia. Não, não tem como, gente. Não tem como. Tem coisas que a gente precisa trocar, que a gente precisa estar junto. Se fosse assim, a gente teria todo o exemplo dos anteriores. Jesus, ele não aprendeu as coisas sozinho. Olha quem era, né? Jesus de Nazaré. Disse que ele foi para o Egito pequenininho e depois ninguém sabe o que, que ele fez ao longo dos seus 20 e tantos anos, porque ele voltou com mais ou menos aí uns 30 anos, que ele começou a sua missão mediúnica, com 30 anos. Ficou 3 anos aí, né, divulgando a mensagem de Deus. Mas ele passou vários anos, pelo menos uns 20 anos aí, né, dos 12 até os 30, uns 18 anos, é, viajando pelo mundo. Se diz que Jesus teve, além do Egito, e ele participou de escolas iniciáticas no Egito, tem até livros que falam sobre isso. Ele foi também conhecer o Oriente Médio, que ele conheceu a Índia, lá ele chamava Issa, tem alguns livros, alguns textos lá da Índia que se fala de um rabi, né, de um guru que fazia, né, muitas coisas, que falava muitas coisas positivas, que veio, né, da Judéia e tudo, que ficou lá uns anos e depois foi embora. Então, essa coisa de Jesus ter ido à Índia, tá cada vez mais, tem muita gente que está estudando, está descobrindo coisas. Se o próprio Jesus teve que estudar com mestres, se o próprio Jesus se cercou, ele não viveu a sua peregrinação, a sua vida, a sua mensagem sozinho, ele se cercou de 12 ou 13, no caso, 13 se você contar com Maria Madalena ali junto, né? Porque para mim era uma das maiores apóstolas, Maria Madalena, e vários outros, porque ele tinha os apóstolos e tinha os discípulos. Os apóstolos eram os mais próximos, os discípulos era toda a escola. Se dizia que a escola de Jesus tinha mais de 100 discípulos. Tinham vários, homens, mulheres e até crianças também que o seguiam para tudo quanto é lado. Então, se o próprio Jesus ele se cercou, né, de várias pessoas e de vários, ele bebeu de várias fontes e estudava e lia de muitos lugares, por que que a gente acha que vai aprender sozinho sobre essas coisas? Pode mudar, por favor? Pode mudar aí, por favor. E aí tem mais uma figurinha bonitinha de um xamã, pode mudar. Ah lá, são dignos de censura os médiuns preguiçosos, que sentem estranho prazer em se conservar na mesma ignorância de quando iniciaram seu desenvolvimento mediúnico. Tem muitas pessoas que acham que já sabem tudo, gente. Que começa, estuda um pouquinho aqui, ali, faz uma coisinha, só porque começa a incorporar, começa a dar consulta, ou começa a trabalhar num grupo mediúnico, numa casa espírita, já começa a dizer, eu sei tudo. Eu sou o médium, entre aspas. Ou aconteceu na casa espírita. Já leram sobre esse livro? Aconteceu na casa espírita. Livro fantástico que mostra muitos desses percalços, desses probleminhas aí que os médiuns acabam apresentando e como isso vamos dizer, é muito aproveitado e manipulado pelos seres das sombras, tá? A nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas tendências aí, né, a concupiscência, né, e dinheiro, problemas, e não sei o quê, como os seres das sombras manipulam e como eles nos direcionam quando a gente é invigilante, quando a gente se deixa levar por essas, né, essas vaidades.
Então, tem muito médico que é preguiçoso, tem muito médico que não quer, né, trabalhar, que qualquer motivinho não vai para a casa espiritual, não se desenvolve, falta trabalho mediúnico, né? Eu sempre fico pensando, né? Eu trabalho, sou servidora pública, tenho meus trabalhos aí, tenho 3 filhos aqui morando comigo, mais um que não mora, mas mora perto, então são 4. Tenho 46 bichinhos, faço minha faculdade e aquela coisa toda. E para eu faltar trabalho é muito, 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 muito difícil. Muito. Realmente eu evito faltar trabalho espiritual. E não é porque eu sou, não, cheia de coisa, a Carla é isso, não. É porque eu fico pensando muitas vezes, não só no que eu vou perder, óbvio, mas também nas pessoas que estão lá. Eu penso, por exemplo, quando falta um trabalho mediúnico, uma mesa mediúnica, eu fico imaginando o tanto de trabalho que a espiritualidade teve para levar os irmãozinhos, para ligarem ali, para às vezes resgatarem esses seres das zonas umbralinas. Imaginem seres que estão ali há séculos, décadas, séculos, sofrendo, desequilibradas, num lugar horroroso, obsediadas, espancadas em vales de dor, e de repente aqueles seres são retirados ali e ligados num médium, e ali começam a receber as emanações do médium e tudo, e ali é tudo planejado para que esse ser receba um choque anímico, venha, dê sua mensagem, receba orientação, ou veja um outro ser ali realmente amigo dele, e de repente esse médium que estava tudo planejado para ele ir, resolveu, vou não, não sei o quê, tô com um problema ali, vou para uma festa, vou para não sei o quê, vou, sei lá, ver o jogo do Fla-Flu, vou ver o último episódio da novela das 8, vai não sei o quê, qualquer motivo que se dê aí eu fico tão, sabe, pensando no outro lado, eu vejo muito o médium como se fosse um enfermeiro, um enfermeiro que está ali cuidando, recepcionando uma UTI de doentes o tempo todo, e como aqueles doentes estão desesperados, esperando para serem ajudados, esperando para serem atendidos, esperando o médico espiritual Jesus, por exemplo, e ali a gente está acalmando, a gente está cuidando, e de repente eu não vou e deixo aqueles doentes ali a seu bel prazer. Deu para entender que é muito mais profundo um trabalho espiritual do que a gente imagina. Nós estamos lidando com vidas, por mais que a gente não consiga enxergar, porque estão em outro plano, mas são vidas, são consciências, são seres que estão, mais das vezes, cheios de dor, e a gente está ali para aliviar um pouquinho, aliviar. Então a gente tem que se esforçar mesmo. Então, o êxito do mandato mediúnico e a sua transparência espiritual exige que os seus intérpretes, além do seu apuro moral, também despertem ao seu comando mental e melhorem seu intelecto. Aqui está falando, claro, que a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que acontece com a gente, com os outros irmãozinhos, com aqueles que a gente atende. Não tem como a gente ficar só, por exemplo, no conhecimento, né, dos guias, ou esperando que a espiritualidade faça tudo e eu só coloco lá, tá, vou ficar aqui, ó, parado. Né? Vou ficar parado e deixa, ó, meu guia que faz, meu guia que me ensina. Não existe mais médio inconsciente, não, gente. É 1%, se tanto. Médio inconsciente são aqueles antigos, antigos. Hoje em dia, 90%, 90 e tantos por cento é consciente, uns 5% é semiconsciente. Então, porque eles não querem, a espiritualidade não quer mais a esse médium que se entrega e não faz nada, que ó, só acorda depois, ó, o que aconteceu? Não aprendeu nada. Ele quer parceiro, a espiritualidade quer agora parceria conosco. Eles crescem e nós crescemos, eles aprendem e nós aprendemos, eles se iluminam e nós nos iluminamos. É a gente andando junto, cada um uma perninha. Claro que eles estão há anos-luz na nossa frente, mas a gente está junto com eles e eles junto conosco. Aqui está falando, por exemplo, ó, o médium precisa agir com muita
prudência na vida física, a fim de não confundir sua responsabilidade mediúnica com os acontecimentos naturais da vida material. É claro que sempre tem influência, gente, mas nem tudo é mediúnico espiritual, né? É um cuidadozinho que a gente tem que ter para não ficar também igual um fanático aí, né? Achando, eu dei uma topada, ai meu Deus, fui empurrada. Nem sempre, às vezes você não olhou onde andava e foi lá e deu uma topada, carambola, né? Então, eu não consigo emprego em canto nenhum porque fizeram magia para mim. Coisíssima nenhuma. Você está estudando? Você está se esforçando? Ou está esperando que abra uma nuvem no céu e caia um emprego, uma carta que vem voando do céu e caia lá, ó, você foi selecionado para trabalhar na firma tal. Não é assim que as coisas acontecem. Esforço precisa, sendo médio ou sendo não médio, a gente precisa, pô, se capacitar, a gente precisa estudar. A crise econômica está no mundo inteiro, né? Todos, a gente está vendo a Europa, gente, países da Europa que eram riquíssimos há pouco tempo, anos atrás, 10 anos atrás, você pensar, por exemplo, numa Alemanha, numa Suíça, numa França, olha a França como é que está agora. Olha a Inglaterra, está tendo protestos na Inglaterra, está tendo, né, êxodo na Inglaterra, um monte de gente, porque a vida lá está altíssima, né, o custo de vida altíssimo, as pessoas saindo correndo, Portugal com crise, muitos lugares, muitos países, até com falta de alimento, com falta de combustível, com protestos. Então, se lá na Europa está assim, ó, imagina a gente aqui no Brasil, né, que é um país que está longe de ser aí também dentro de uma justiça social e rico e outras coisas, né, a nível econômico, que a gente ainda tem vários desafios. Então, a gente não pensa que é fácil conhecer, conseguir emprego aqui nesse país, não. E não é porque estão fazendo magia negra, não. Não tem nada a ver com magia negativa, tá, gente? Às vezes é porque a gente não, né, não se preparou quando tinha, porque as coisas, as condições estão difíceis, é porque a gente tem que se aplicar mais, a gente tem que olhar em volta e ver as alternativas que temos. Então, tem outras coisas que são materiais, são coisas sociais. Então, embora ele seja protegido pelos amigos desencarnados que lhe endossaram a tarefa mediúnica na Terra, eles não podem impedi-lo de modificar sua vida. Uma das coisas importantíssimas, a gente que é médium, o mais que a gente tenha a proteção e o amparo da espiritualidade, eles não fazem a nossa parte, o nosso dever de casa, não estão aqui para isso, eles não estão aqui para ficar nos lembrando, né? De vez em quando eu fico até, né, vamos dizer, puxando a minha própria orelha, né? Que às vezes eu, sei lá, quando eu esqueço alguma coisa, quando eu perco alguma coisa, aí eu fico lá, Giramundo, por favor, não sei o quê, onde é que está minha chave do carro? Me ajuda a achar aí, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Depois eu, Carla Costa, usando o Exu para isso, não sei o quê, né? Cada, né, papel dele ficar procurando chave do carro, né? Aí eu fico assim, desculpe, desculpe, não sei o quê, né? Meia culpa, aí eu saio procurando, entendeu? Então eles não servem, eles não são, né, o mordomo nosso, carambola, né? A gente tem que cuidar. A gente tem esses péssimos hábitos até chamar o meu guia, o meu Exu, o meu preto velho, e a gente age, né, como se eles fossem realmente propriedade nossa e estivessem a nosso favor, a nosso dispor ali, como empregados nossos. De forma alguma, eles estão ao nosso lado por amor. Então, a gente tem que conectar com eles, tem que ouvi-los com muito respeito, como se a gente estivesse ouvindo um amigo, um irmão mais velho, um professor, um mestre, né? Então, eles não vão fazer essa partezinha nossa, não. Então, eles não podem pedir de modificar sua vida, que tomando rumos inesperados, perniciosos, quer tomando decisões insensatas que podem levá-la à loucura por ultrapassar o limite de sua segurança espiritual. Então, é claro que muitas vezes eles estão ali do nosso lado falando. Eles não podem chegar e ficar na nossa frente, botar as mãos e dizendo, daqui você não passa. Eles não têm como fazer isso. Senão eles iriam contra o nosso livre-arbítrio. Mas eles muitas vezes eles tentam nos alertar de várias maneiras possíveis. Isso, meu filho, não faz isso. Esse troço não vai dar certo. Não viaja para aquele canto. Não vai para esse lugar. Lá está muito perigoso. Não pega o avião. Deixa de ser teimoso. Resolve tua vida aqui. Não vai mudar lá, anda lá. E não sei o quê. E a gente vai, teima, teima, teima e faz. E aí acontece o pior.
não vamos reclamar depois, né? Que não teve ajuda espiritual nem nada. Pode mudar, por favor? Pode mudar, nossos guias aqui mostrando e tudo. Ah lá, o êxito do serviço mediúnico depende muito mais da renúncia, do desinteresse, humildade, ternura dos seus medianeiros, do que mesmo de qualquer manifestação fenomênica espetacular que empolga os sentidos físicos, mas não converte o espírito ao bem. Importantíssimo isso aqui, gente, que a gente vê essa imagem tão bonitinha, olha, o médium aqui, ó, trabalhando, o preto velho, né, ligado perispiritualmente a ele, irradiando e ele fazendo um benzimento aqui no consulente. Então, o êxito da nossa mediunidade, dessa nossa missão, vai depender não das nossas faculdades mediúnicas, não é do tamanho da minha mediunidade, se eu sou um baita médium vidente, se eu tenho capacidade de prever o futuro, se eu ouço os espíritos, se eu sou um psicômetra ou qualquer outra coisa, são efeitos, um cara de efeitos físicos igual o Zé Arigó, entendeu? Que chega e tirava um tumor. Isso não importa. Olha o Zé Arigó, como é que aconteceu com ele depois, né? Então, não é pelo tamanho da nossa faculdade mediúnica ou poder que nós temos, isso é ego, isso tem muito a ver com ego, com a pessoa que busca muitos fenômenos, busca cada vez mais exaltar o seu capacidade mediúnica, mas em detrimento daquilo que é mais importante, que é o trabalho da renúncia, o desinteresse, né? O médium que é médium de fato, ele não está preocupado se ele vê, se ele escuta, mas está preocupado se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa humilde, se ele não é vaidoso, se começa a incomodar, né? Se ele começa a sentir aquela vaidade, aquela vontade de aparecer em detrimento dos outros, entendeu? Isso que, quando a gente começa a realmente a trabalhar, aí a gente está indo no caminho certo, tá? O que a gente vê de médiuns vaidosos, quanto maior a mediunidade, mais o perigo da gente cair pela vaidade e o orgulho aí, que é dificílimo. Por isso que muito pai de santo, muita mãe de santo, muita dirigente de trabalho espiritual, pastor, o que seja, eles são os mais visados? Com certeza, são muito visados. Nós somos, né? Como sou mãe de santo mesmo, nós somos muito visados. Claro, porque a gente tem um poder de influência em muitas pessoas. Estamos à frente de muitos caminhos, de muitas consciências, estamos direcionando, ajudando muitas consciências. Então, a gente é visado o tempo todo, tanto pela luz, né, que quer ajudar, quanto pela não luz que quer nos cortar as pernas. Mas, ao mesmo tempo, né, que tem essa coisa da nossa capacidade de influenciar muita gente, também tem o perigo da vaidade, o perigo do ego, o perigo do orgulho, de muitos desses que estão à frente se sentirem não como mero instrumento, mas como eles mesmos sendo a fonte de toda a cura, de todo o poder. Eu sou o cara, eu sou a mãe de santo, eu sou o pastor, eu faço não sei o quê. Então começa o personalismo, o culto ao ego de eu ser o poderoso, de tudo passar por mim. Isso é difícil. A ligação mediúnica se faz pelo perispírito ou pelo dupletérico? A ligação mediúnica se faz através do perispírito, em primeiro lugar, né? Que tem o dupletérico, os espíritos não têm, entendeu? Lembra que o dupletérico ele está junto com o corpo físico no encarnado. Os espíritos, eles não têm dupletérico e nem corpo físico, eles têm o corpo astral e os outros corpos, mental e os outros três superiores. Então, os chakras do espírito desencarnado, né? Eles vão se ligar, né? Começa a ter um prolongamento, uma ligação dos chakras que estão no corpo astralino do espírito se ligam aos chakras que estão no duplo etérico do encarnado. Deu para entender? Então é assim que faz essas conexões. Então, aqui, ó, faculdade mediúnica destinada a objetivos sublimes, bem mais importante e complexa do que o desempenho das profissões. Então, olha só que interessante. Aqui ele está falando, inclusive, Emmanuel fala sobre isso também,
que é importante a gente ter as nossas profissões, o trabalho na matéria, tudo isso, mas que a gente não esqueça que todas essas coisas da matéria são meio, meio. O trabalho, a nossa profissão é meio. A família é meio, a saúde é meio, as nossas relações são meio. Qual é o fim? O que que realmente é fim? A evolução espiritual, a nossa evolução, a nossa melhoria, né, a nossa cura, o reequilíbrio espiritual. Por que que a gente veio para essa matéria? Para nos melhorar, para evoluir. Esse é o fim. Não é o fim a gente ganhar dinheiro. Não é fim a gente ter, sei lá, um casamento feliz, por mais que a gente queira isso, né, de todas as formas possíveis. Não é fim a gente, sei lá, é, ter 10.000 pós-graduações. Esse não é o fim. Tudo isso é meio. A gente estuda para o quê? Para conseguir melhorar o entendimento. A gente trabalha para que a gente consiga ganhar um mínimo de dinheiro para poder pagar as nossas contas e conseguir realizar aquilo que a gente veio fazer. As nossas relações, o casamento, para que a gente consiga, como meio, aprender a nos relacionar emocionalmente, curar as nossas feridas, ajudar e ali junto com uma pessoa caminhar de uma forma mais leve para que nós possamos evoluir. Então, tudo é meio. O corpo físico é um meio, certo? Então, se tudo é meio, todas essas coisas são meio, e o fim realmente último é o crescimento espiritual, é nós sairmos dessa vida melhores do que quando entramos, por que que a gente dá muito mais valor à parte material do que à parte espiritual? Por que que a gente dá muito mais valor às coisas da matéria, ao dinheiro, do que, por exemplo, a gente educar a mediunidade, os valores, a ética, a integridade e tudo mais? Deu para entender, gente? Qual é a melhor forma da gente lidar com elogios? É simplesmente a gente sabendo diferenciar o que é verdade e o que não é verdade. Eu não vejo problemas com elogios se eu, né, tenho aquela visão clara de quem eu sou, entendeu? Porque tem elogios vazios, tem elogios que são sinceros. Se alguém sinceramente diz, nossa, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa carinhosa, a gente não precisa ficar brigando com a pessoa, nossa, caramba, não sei o quê, não sou não, não sou não. Gente, isso aí é um pouco até de, sabe, de preciosismo. Qual é o medo de da gente se reconhecer? É realmente, obrigada, né? Obrigada, sou uma pessoa carinhosa. Agora, às vezes a gente também tem que saber que a pessoa fala alguma coisa e a gente sabe que não é. Sócrates falava, né? Eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Sócrates falava isso. Então a gente tem que se reconhecer. Se alguém te diz, nossa, Carla, você é uma pessoa paciente, e eu sei que eu sou completamente impaciente, eu sou mesmo, viu, gente? Eu sou uma pessoa tão impaciente que às vezes eu fico impaciente comigo mesmo, né? Com a minha impaciência. Então, às vezes chega lá e diz, você é tão paciente. Eu disse, pior que não, pior que eu sou ruim de ser paciente. Você é tão organizado, e meu armário é uma desorganização. Então não adianta. É a gente ter aquela consciência, ver, né, ver esse elogio não como algo que é para nos derrubar, mas é algo para que a gente possa refletir. Será que eu sou realmente? Se eu não for, preciso melhorar. Se eu for, que bom, estou indo no caminho certo. Vamos trabalhar ainda mais para que isso continue e permaneça. Entendeu? Ou seja, receber com tranquilidade. Aham. Então, isso é sempre quando a gente está aqui fazendo as coisas, quando a gente trabalha com mediunidade, né? Claro, a gente está recebendo o tempo todo. Lembra que quando a gente fala que faz o curso de Reiki, nós nos tornamos canais, que eu sempre falo que o Reiki, quando a gente vai aplicar Reiki numa pessoa, por onde vem essa luz? Por onde adentra a luz? Por nós, né? A luz vem, desce através dos nossos meridianos, nosso sistema etérico, todo o nosso sistema circulatório energético vem através de nós e é canalizada através das nossas mãos para outra pessoa. Então, a luz passa por nós
antes de chegar ao outro. Somos os primeiros e principais beneficiários quando a gente aplica reiki. E assim é com todo o resto. Quando a gente fala alguma coisa boa, uma palavras de acolhimento, quando eu faço uma prece, por exemplo, para outra pessoa, essa prece está vindo à minha mente, as energias, as conexões que eu estou fazendo para poder orar pelo outro estão também vibrando no meu ser, estão me envolvendo dessa energia superior divina. Então eu posso achar, eu estou orando pelo outro, mas eu sou o primeiro beneficiário da prece que eu faço, sou o primeiro beneficiário das orientações que eu passo com luz, com sinceridade. Quando eu dou um abraço em alguém, né? A gente não sente aquela coisa, nossa, que coisa gostosa, quando é um abraço sincero, a gente chega assim até, coisa gostosa, a gente sente o benefício, não é só quem recebe o abraço que sente o benefício, quem dá um abraço sente toda a cascata, né? Tem até alguns neurotransmissores, não é? Tem a, como é que é? O a oxitocina, que eles chamam, que é o hormônio do amor, o neurotransmissor do amor, né? A ocitocina, quando a gente abraça, aquela cascata de ocitocina, maravilhoso. É isso, então. Então, somos os primeiros a receber isso tudo. Pode mudar, por favor? Aí mais há um espírito aparecendo aqui também, mostrando os guias, as nossas casas. Pode mudar, por favor? Ó, desenvolvimento, educação mediúnica, por isso que eu sempre falo, quando a gente fala da educação da mediunidade, eu sempre falo assim que eu prezo muito mais pela educação do que pelo desenvolvimento. Porque não adianta a gente desenvolver algo se a gente não tiver, em primeiro lugar, desenvolvido o que é mais basilar, que é essa reforma íntima, são os valores, são a integridade. Não adianta a gente querer ver mais, sentir os guias e não sei o quê, incorporar Yansan, incorporar, sei lá, Exu, Babá, Cigano, se dentro de mim ainda está cheio de questões, se eu ainda sou uma pessoa irascível, deprimida, angustiada, medrosa e cheia de coisas. Então, primeiro, vamos trabalhar esses setores, vamos trabalhar nós mesmos, vamos nos autovalorizar, vamos nos harmonizar, para que depois essas outras coisas venham. Até porque a mediunidade, como eu falei, é essa capacidade da gente interagir com todas essas consciências, dimensões, energias que estão à nossa volta e dentro de nós. Se nós não estivermos equilibrados, se nós não estivermos bem conosco mesmo, se a gente entra em contato com energias desequilibradas, o desequilíbrio interior entra em contato com o desequilíbrio exterior, e isso cria aquilo que a gente chama de interferência construtiva. Lembra? Na física a gente aprende, ou seja, as coisas vão se somar. Então, o seu desequilíbrio vai ficar aumentado. Por isso que é importantíssimo a gente começar a trabalhar dentro para também poder auxiliar nesse contato com as energias de fora. Eu mesmo, quando comecei no meu trabalho no Centro Espírita, eu fiquei 5 anos, eu falo sempre isso, fiquei 5 anos, eu não sentia nada, né? Eu ficava dizendo que eu era a minha fase pedra. Então, porque eu não sentia, não via, não incorporava. Então, eu dizia, não, eu não sou médium. Todo mundo perguntando, você tem mediunidade? Não, nunca vi nada, nunca senti, não sinto cheiro, nunca escrevi, psicografei, desenhei, tive nenhum tipo de premonição. Então, eu não tenho mediunidade, não. Para mim, era a minha fase pedra. Só que aí eu aproveitei e eu falava para mim mesmo, né, como uma parte de consolação, já que eu não sou médium, eu dentro de mim, já que eu não sou médium, eu vou fazer o que dá, né? Estou nesse centro espírita, então eu vou aproveitar e vou ajudar de outras formas. Não posso trabalhar num trabalho mediúnico se eu não sinto nada, né? Então, aí eu comecei a trabalhar com assistência social, comecei a trabalhar com visita a lares de idosos, fui evangelizadora de criança, participava de todas as feirinhas de livro, vender livro, era da parte da biblioteca, da livraria, eu fazia a limpeza lá do arquivo, fui do coral, né? Trabalhava com a parte
das festas, negócio de fazer comida, né? Das festas beneficentes, limpava as coisas, era feijoada fraterna. Então era a primeira a estar lá na feijoada fraterna. Todas essas coisas comecei a participar. Fiquei 5 anos. 5 anos estudando, lia todos os livros, ainda mais que eu era da livraria, fui para a feirinha espírita, ficava lá nas banquinhas de feirinha espírita vendendo para conseguir, né, dinheiro lá para o centro. Então, toda essa parte aí, e fiquei 5 anos, depois de 5 anos, um convite de um médium lá do dirigente, senta aí, minha filha, tá, a gente está precisando de sustentador. Beleza, sentei. E a partir daí a mediunidade, buf, abriu do nada. E aí eu vi que realmente não era que eu não tinha mediunidade ostensiva, é porque eu estava sendo preparada. Depois os guias falaram isso. Filha, você estava sendo preparada. É porque tinha muita coisa para você aprender antes. Não adiantava você ter todas as faculdades, abrir tudo, se você não tinha a estabilidade, a experiência emocional, não tinha ainda os valores, o estudo necessário, o espírito de serviço, a vontade de ajudar, tão necessários para depois, quando começasse a abrir de fato a mediunidade. Então, aí, quando abriu, eu já estava muito mais experiente. Deu para entender, gente, como é que são as coisas? Eles sabem, os nossos guias sabem direitinho, então não adianta a gente querer botar o carro na frente dos bois. Igual muita gente que fala aí, eu quero saber qual é o nome do meu guia, qual é o nome? Eu sou filho de quem? Sou filho de Oxalá com quem? Com não sei o quê. Não é importante você saber isso agora. Não é importante você saber se a sua cigana chama Sarita, ou Esperança, ou Esmeralda, ou isso, aquilo, outro. Na hora certa, ela vai te dizer. Na hora que você estiver mais aberta, tranquila, sentindo a energia dela, gostando de trabalhar na espiritualidade, se desenvolvendo com amor, ajudando o próximo, evoluindo como ser humano que você é, aí do nada ela, pá, minha filha, eu sou Sarita, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela vai falar quando ela achar que você está pronta, né? Isso, dá tempo para tudo, gente, inclusive para a mediunidade, eles sabem, deixa eles guiarem, vai fazendo a sua parte é se transformar na melhor versão que você puder ser, é estudar, é se dedicar, é levar com seriedade e responsabilidade esse caminhar mediúnico tão bonito. Agora, a parte deles é te direcionar para onde você tem que ir, né? Que às vezes a gente acha que eu saí de casa, eu fui expulsa de várias casas espíritas, né? Fui expulsa da comunhão espírita, fui expulsa de outras casas, fui expulsa de terreiro, né? Porque, vamos dizer que eu sou meio, né, revoltada com as coisas assim, né? Eu não acho que esse negócio muito fechadinho, muito vai cruzar energia, isso não pode, não pode, não sei o quê, não pode misturar, porque no Espiritismo não podia, né, trazer preto velho, aí na Umbanda não podia misturar com a apometria. Eu fui expulsa de um terreiro porque eu era apômetra e eles disseram que a apometria em Umbanda não dava certo, e aquela coisa toda. Então, cada lugar, né, a gente vai, claro, todos os lugares têm coisas maravilhosas, tem coisas que a gente pode aprender, mas também tem coisas que a gente não concorda. Todo lugar, não existe lugar perfeito, gente. Não existe casa mediúnica perfeita. Não existe igreja perfeita, terreiro perfeito, instituição perfeita, família perfeita. Não existe. E o que a gente pode fazer é aprender com as coisas boas e evitar as coisas ruins. É isso que a gente tem que fazer, não repetir as coisas ruins e aprender e levar adiante as coisas boas. Isso que a gente pode fazer. Então, em todo lugar a gente tem o que aprender, em todo lugar a gente tem também o que aprender com as coisas que não são legais, né? Porque tudo é aprendizado, até o erro é aprendizado, até os problemas são aprendizado, né? Vamos ficar por aqui hoje. Ainda tem algumas slides aí para frente. E a gente não encerrou o assunto, que é um assunto bem interessante e bem importante para nós como médios que somos. Lembrando que essa educação mediúnica aqui, como está escrita, é para toda a existência, gente. Tem pessoas que sofrem a vida inteira, inteira, porque não trabalham a sua mediunidade, não sabem às vezes que é mediunidade, que são energias, que são coisas que vêm trazendo até de vidas passadas, energeticamente, que ficam incutindo.
tem muitas questões espirituais, tem muitas questões mediúnicas, tem até na apometria a gente fala da síndrome da mediunidade reprimida. Depois vocês procurem o que que é a síndrome da mediunidade reprimida, tá? Então, vamos pesquisar como isso pode impactar até na saúde, até na qualidade emocional, na instabilidade emocional, no sono. Tem muita coisa que a falta de condução espiritual da nossa vida, da direcionamento das nossas energias mediúnicas podem acarretar. E o quanto de benefícios, né, em contraparte, o trabalho da educação mediúnica pode nos trazer. Tem pessoas que eu conheço, e olha que eu tenho, como eu falei, 30 anos de mediunidade, 15 anos com a fraternidade na frente de uma casa espiritual. Em 15 anos eu já atendi centenas e centenas, talvez até milhares de pessoas. Quantas delas vieram até mim já falando, nossa, depois que eu comecei a buscar a espiritualidade, a trabalhar na espiritualidade, a seguir com mais seriedade nesse caminho espiritual, como a minha vida melhorou, como as minhas dores melhoraram, como meus problemas de saúde se foram aliviados. Tanta gente, gente, não é uma, nem 10, nem 50, não. É muita gente, muita gente. Todos esses anos que eu tenho ouvido falar isso. Não tem um que eu ouvi falar que buscou a espiritualidade, começou num trabalho espiritual sério, com dedicação, com amor, e que a vida piorou depois. Não existe. Não teve nenhum nesses 30 anos que um caso assim que viesse me falar, nossa, minha vida foi ladeira abaixo. Ao contrário. Então vale a pena, vale a pena. Então vamos parar por aqui hoje e agradecer. Alguma pergunta, gente? Então, se não há pergunta nenhuma, lembrando aí, né, que a gente não está aqui para falar de religião nenhuma, ao contrário, eu sou universalista, então, para mim, todas as religiões são muito bonitas na sua essência, tá? O problema não é a religião, o problema são as pessoas que não conseguem, às vezes, traduzir os ensinamentos daquela região, os princípios daquela região, numa vida realmente, né, mais dedicada àquilo, mais correta, mais coerente com aqueles ensinamentos. Então, seja o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, o budismo, o catolicismo, né? Em nenhum deles aí, eu acho que a grande maioria não vive da maneira que poderia a sua religiosidade. Por isso que a espiritualidade é muito maior do que a religiosidade, né? Eu gosto de me dizer universalista, não tenho religião. Não me perguntarem, ah, Carla, você tem religião? Eu disse, não tenho religião, porque ao mesmo tempo que eu não tenho nenhuma, eu sou todas ao mesmo tempo. Como é que eu vou dizer que eu tenho religião se não, eu me considero espírita, budista, candomblessista, né, sei lá, teósofa, umbandista, não sei o que. Eu tenho todas, eu estudo todas, eu busco todas, eu tenho práticas de uma e outra, eu gosto de entender sobre todas essas coisas e muitas mais. Tem coisas do hinduísmo que eu amo, tem coisas da fraternidade branca que eu amo, tem coisas do ocultismo que eu amo. Então, é tanta coisa, né, quando você vai vendo que é tão abarcante o conhecimento, essas coisas, que você olha para uma religião só e fica pequena demais. Fica muito pequeno você seguir uma coisa só, quando o conhecimento, as possibilidades são muito maiores do que só aquele caminho. Por isso que eu não consigo me ver em caminho nenhum, né? Certo? Então vamos fazer a nossa prece e agradecer. Inclusive, tem, né, essa prece aí da grande fraternidade branca, que fala da luz, do amor e poder, que é a grande invocação, que fala desse plano divino, né? Então, que possamos encerrar o nosso encontro, agradecendo em primeiro lugar a toda a espiritualidade amiga, e pedindo para que nós sejamos cada vez mais guiados nesse trabalho de autoconhecimento, de busca da nossa evolução espiritual, que possamos utilizar de uma forma muito responsável, consciente, coerente, amorosa, a mediunidade que trazemos
Não trazemos por acaso, aleatoriamente, mas a mediunidade é uma faculdade orgânica que foi trabalhada, permitida que viéssemos com ela para fim de evolução do nosso ser e de outros seres. Então, que possamos fazer bom uso disso tudo e, ao mesmo tempo, fazer parte deste plano divino com todos os nossos guias, mentores e prepostos de Deus. E dizendo nesta hora, mais uma vez, Senhor, em teu nome, do ponto de luz na mente de Deus, flui luz às mentes dos homens, a luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens, amor este que está na terra e flui através do coração divino. Do ponto da mente de Deus, vem amor às mentes dos homens e guia o propósito às mentes que eles servem, da luz, do amor e do poder, que esse propósito sirva ao maior esteio e que possamos sempre impedir a presença do amor ou a presença do mal, que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e pela eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que tudo se faça em teu nome, Senhor. Que tudo se faça em teu nome. Que tudo se faça em teu nome.